Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. Eu quero falar de uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no outro vídeo, que é uma outra maneira de você representar a derivada através daquele limite lá, que muitas vezes quando você vai estudar algum material, eles acabam usando essa notação que eu vou passar hoje e eles não fazem daquele jeito que eu fiz no vídeo anterior, tá? Mas assim, a definição é equivalente, tá? É só uma forma diferente de você escrever a derivada. Mas a ideia é assim, a gente viu no vídeo anterior que quando uma função era diferenciável num ponto, a derivada dela nesse ponto era dada por esse limite aqui. O limite quando x tende a de f de x menos f de a dividido por x menos a. Vou tomar um cafezinho aqui. Quero café! Bom. Muito bom. Beleza, então a gente tem essa maneira que ele define a derivada da função num ponto. Aí, o que o pessoal acaba fazendo nesse caso? Eles vão lá e fazem uma mudança de variável aqui nesse denominador. Eles vão chamar esse cara aqui, digamos, de um certo h. Então, se você vai lá e coloca h igual a x menos a. Disso aqui, o que vai acontecer? Se você quiser, você pode isolar o x aqui, e aí você obtém que x é igual a mais h. Né? Você vai pegar o a e vai passar para o outro lado, ou somar a dos dois lados dessa igualdade aqui. Né? Então você consegue fazer essa mudança de variável, chama esse cara de h, e aí você vai lá e reescreve o teu limite. Como que vai ficar? Então, f' de a, derivada da f no ponto a, vai ser o limite. Aí, aqui vamos ver o que acontece com esse x aqui que está tendendo para a. A ideia é assim, que quem vai ser a variável nessa mudança que a gente está fazendo aqui vai ser o h. Tá? Então a gente tem que ver assim, antes a variável x estava tendendo a a. Agora a gente precisa ver o que acontece com a nova variável h que a gente fez a mudança. Né? Então, é só você olhar para a expressãozinha que você está usando para definir a nova variável h. Bom, se o x tende a a, para onde que esse h vai tender? X menos a vai tender a zero, correto? Então esse h aqui vai tender a zero. Então, em vez de eu colocar no limite quando x tende a a, passando a usar a nova variável h, esse limite aqui vai ser tomado sobre os h's tendendo a zero. Então aqui eu vou ter o limite quando h tende a zero. Aí eu vou lá e vou fazer a mudança de variável nessa expressão aqui. Bom, f de x, a gente já viu que o x pode ser escrito como a mais h, se eu quero deixar esse x em função da nova variável h, certo? Então aqui eu vou ficar com f de, no lugar do x, a mais h, menos f de a, esse cara aqui eu vou manter a mesma coisa, né? E o x menos a fica h. Então, gente, essa aqui é a outra forma de você definir a derivada. Quer dizer, não é a outra forma, é a mesma coisa, só que escrito um pouco diferente. Que a ideia é assim, se você pensar no gráfico, se você pensar no plano cartesiano lá, você vai pegar, eu vou pegar só o eixo x mesmo. Sei lá, você vai pegar um ponto x, Desculpe! Você vai pegar um ponto A e o ponto X. E aí a ideia é você fazer com que esse X se aproxime do A, né? Que é isso que você está fazendo no limite, X se aproximando de A. Então esse cara aqui vai vindo, vai chegando perto do ponto A. Aqui funciona da mesma maneira, pessoal. Por quê? Porque aqui você está considerando um ponto A, e aqui você está considerando o A mais alguma coisinha, mais um certo H. Se você fizer com que esse H vá para zero, o que vai acontecendo? Isso aqui vai se aproximando do A, então é a mesma coisa. Esse cara está vindo para perto do A, quando o H vai para zero. Então é uma definição equivalente no caso, tá? É a mesma coisa. Só uma forma diferente de escrever. Beleza?